Olha, em 10 de outubro de 2025, uma notícia realmente reverberou globalmente, né? O Prêmio Nobel da Paz foi concedido à líder opositora venezuelana Maria Corina Machado. Exato. Um anúncio de peso sem dúvida. E que, claro, gerou muita discussão. Muita. E é justamente nesse vespero que a gente vai mexer hoje. A ideia aqui é ir um pouco além da notícia, sabe? Tentar entender essa avalanche de reações, o cenário geopolítico que essa escolha ilumina. Certo. Para isso, a gente deu uma olhada nos comunicados oficiais do Nobel, matérias da Reuters, análises mais a fundo aqui do Brasil, como da Carta Capital, e até a cobertura de reações específicas, tipo da Live Now. Um material bem diverso. Sim, então vamos lá. Vamos tentar desembrulhar isso, começando pela justificativa oficial, né? E aí mergulhar um pouco no contexto venezuelano recente e ver essas ondas de choque, principalmente aqui na América Latina e no Brasil. Perfeito. E para começar, a justificativa do comitê norueguês é o ponto de partida essencial mesmo. O comunicado oficial deles, que a gente analisou, reconhece a Maria Corina Machado e, eu cito, por seu trabalho incansável em favor dos direitos democráticos do povo da Venezuela, e também por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica de uma ditadura para a democracia. São palavras fortes, bem escolhidas. Sim, transição justa e pacífica. Isso é chave. É. E o que é fascinante aqui é como essa linguagem se conecta assim de forma quase cirúrgica com o que aconteceu na Venezuela em 2024, né? Com todo aquele processo eleitoral turbulento. Não dá para dissociar, né? De jeito nenhum. O prêmio está totalmente ligado àquele contexto. E como foi esse contexto de 2024? Ajuda a gente a lembrar os pontos principais que o comitê parece ter considerado, com base no que a gente leu. Claro. Olha, as fontes que a gente consultou, reportagens internacionais, análises, todas destacam alguns pontos centrais daquele ano. Primeiro, a própria Maria Corina foi impedida de concorrer, né? Ah, sim, teve isso. Uma decisão judicial bem controversa. Exatamente. A oposição e muitos observadores viram isso como uma manobra política para limitar a disputa. Aí, diante disso, a oposição se uniu em torno do Edmundo González Urrutia. Certo. Depois da votação, a plataforma da oposição disse que tinha provas, atas, de uma vitória clara. Só que o Conselho Nacional Eleitoral, que é alinhado ao governo, declarou o Nicolás Maduro reeleito. E esse resultado foi muito questionado. Muito. Relatórios de observadores internacionais, que apareceram em várias matérias, apontaram irregularidades, falta de transparência na contagem, um clima de intimidação, sabe, que não garantia condições democráticas plenas. Entendi. Então, essa narrativa toda de eleição contestada, denúncia de fraude, repressão à oposição, é o plano de fundo direto para a justificativa do Nobel. Eles colocam a Machado como símbolo dessa luta por direitos democráticos. Faz sentido a conexão. E claro, o prêmio não é só simbólico, né? Tem a medalha, o diploma e o valor em dinheiro, que é considerável, uns 11 milhões de coroas suecas. É um suporte financeiro importante. Sem dúvida. Então, a escolha do comitê se baseia muito nessa leitura dos eventos de 2024 e do cenário venezuelano como um todo. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque para a gente entender o peso desse prêmio, a gente precisa ter claro como uma parte grande da comunidade internacional vê o governo venezuelano hoje. Sim, essa percepção é fundamental. As fontes que a gente analisou, relatórios de ONGs de direitos humanos, a cobertura da imprensa, descrevem um quadro que muitos chamam de autoritário. Exato, falam muito em concentração de poder no executivo, controle do judiciário, do órgão eleitoral. Perseguição de opositores, jornalistas, ativistas, restrição da liberdade de imprensa, de manifestação. A lista é longa, né? É longa. E parece que desde 2024 essas preocupações aumentaram, com relatos de mais detenções, um cerco maior à oposição. E é nesse cenário, que as fontes descrevem como de repressão e incerteza, que o Comitê do Nobel posiciona a Machado. A justificativa deles usa uma metáfora forte, né? Alguém que mantém a chama da democracia acesa. Uma imagem poderosa, mas, claro, como era de se esperar num caso tão politizado assim,
A unanimidade passou longe, né? Nem um pouco. A decisão do Nobel acendeu um debate, fervoroso. E isso levanta aquela questão importante que não é nova. Qual o limite do Nobel da Paz quando ele entra em conflitos políticos tão intensos? Sempre essa discussão, né? Sempre. As críticas não demoraram e vieram com força, principalmente de setores e veículos de esquerda, na Venezuela, fora dela e aqui no Brasil, com muita repercussão. Analisando essas críticas, especialmente as que a gente viu em veículos como a Carta Capital, dá para notar alguns argumentos centrais. E quais são esses argumentos? O que exatamente essas vozes críticas estão apontando? Olha, o principal é a acusação de um viés político forte na escolha do comitê. Certo. Os críticos dizem que o prêmio não foi dado por critérios puros de paz, mas sim como uma ferramenta de pressão geopolítica contra o Maduro. E como eles sustentam isso? Eles apontam para posições passadas da própria Maria Corina Machado. Um ponto que sempre volta é o apoio dela às sanções econômicas internacionais contra a Venezuela. Ah, as sanções. Um tema polêmico. Muito. Quem critica as sanções, incluindo gente da esquerda e algumas ONGs, diz que elas prejudicaram muito a população, agravaram a crise humanitária e nem sempre enfraqueceram o governo como se esperava. Entendi. Outro ponto são as alianças políticas da Machado. Falam das conexões dela com setores mais à direita na Venezuela e principalmente com figuras e governos conservadores fora do país, que teriam uma agenda própria para a região. Na visão desses críticos, essas posições e essas alianças comprometem a imagem dela de alguém neutra, ou que busca uma paz ampla, sabe? Faz o prêmio parecer um endosso a uma agenda política específica. E aí questionam a credibilidade do Nobel nesse caso específico. Exatamente. Questionam a imparcialidade do comitê. A Carta Capital, por exemplo, publicou análises que mostravam bem esse desconforto, tratando o prêmio quase como uma interferência externa nos assuntos venezuelanos. Entendi. No fundo, é aquele debate clássico e bem complexo. Estamos celebrando uma resistência legítima contra um regime visto como autoritário, ou estamos vendo um prêmio super prestigioso ser usado para avançar interesses geopolíticos? Uma linha tênue, sem dúvida. E essa discussão toda teve um eco muito particular aqui no Brasil, né? Várias análises que a gente viu falaram de um certo desgaste, um constrangimento para a política externa brasileira. Por quê? Sim, o impacto aqui foi notável e foi imediato. A razão principal que vários analistas apontaram está na política externa do governo Lula desde o início do terceiro mandato. Que era de reaproximação com Maduro, certo? Exato. Brasília vinha buscando se reaproximar, defendendo o diálogo, reintegração da Venezuela em fóruns como CELAC e Mercosul, criticando isolamento e sanções. Uma postura de buscar mediação, normalizar as relações. Isso. Só que essa postura bate de frente com a figura da Maria Corina Machado, que é o símbolo máximo da oposição mais radical ao Maduro e defende uma linha mais dura. Então, premiar ela colocou a diplomacia brasileira numa sinuca de bico. Exatamente. Como manter o diálogo com Maduro e, ao mesmo tempo, lidar com a projeção internacional da principal adversária dele, agora com o Nobel da Paz? Virou um dilema. E como esse dilema apareceu na prática? Teve alguma reação oficial que deixou isso claro? Olha, a ausência de uma reação imediata já foi por si só muito sintomática. O silêncio falou alto. Falou. Enquanto vários líderes mundiais, organizações, correram para parabenizar Machado, o governo brasileiro ficou quieto no início. E a imprensa aqui interpretou isso como um sinal claro desse constrangimento diplomático. Depois dessa percepção se confirmou com as declarações do Celso Amorim, que é uma figura-chave na política externa, assessor especial da presidência. O que ele disse? E em entrevistas que nossas fontes repercutiram, o Amorim foi bem direto. Ele disse que, na avaliação dele, o Comitê do Nobel priorizou a política em vez da paz ao escolher a Machado. Nossa, direto mesmo. E mais, ele expressou preocupação com as consequências geopolíticas. Sugeriu que o prêmio poderia ser usado para justificar narrativas a favor de intervenção externa na Venezuela, algo que o Brasil sempre foi contra. Entendi. Então essas falas foram a confirmação do incômodo do governo brasileiro? Sem dúvida. Explicitou o mal-estar. Ok. Então a reação brasileira ou a falta dela e as falas do Amorim mostram essa tensão. E como isso se encaixa nas reações internacionais no geral?
Você falou das conexões da Machado fora da Venezuela. Exato. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê um espelho dessa polarização toda. De um lado, celebrações assim efusivas de governos ocidentais, EUA, União Europeia, muitas ONGs de direitos humanos, que viram no prêmio um reconhecimento justo e necessário. O lado pró-democracia, digamos. Isso. Do outro, além das críticas da esquerda na América Latina e tal, governos aliados a Maduro, tipo Cuba, Nicarágua, provavelmente viram com desconfiança ou criticaram abertamente. Embora nossas fontes foquem mais nas reações ocidentais e brasileiras. Certo. E aí entra um elemento que joga mais lenha nessa fogueira: as conexões internacionais da Machado. Reportagens específicas como o da Live Now destacaram contatos, mensagens de parabéns trocadas entre ela e figuras importantes nos Estados Unidos, especialmente gente próxima ao Donald Trump. Ah, conexão com o Trump. Sim. Inclusive, algumas reportagens disseram que ela mesma, em declarações depois do prêmio, teria dedicado parte da vitória ao apoio internacional, mencionando figuras como Trump. E qual o impacto disso? Como essa conexão específica com o círculo do Trump foi lida? Isso funciona como um teste de Rorschach, sabe? Cada um vê o que quer. Como assim? Para os críticos do prêmio e da Machado, essa conexão é a prova final dos argumentos deles. Reforça a ideia de que ela está alinhada com uma agenda intervencionista dos Estados Unidos, sabe? Que mina a autenticidade da luta dela como algo só interno, democrático, alimenta a narrativa de que o Nobel foi político alinhado a Washington. Entendi. Prova do viés político. Isso. Por outro lado, para os apoiadores da Machado e para quem vê o governo Maduro como ditadura, a interpretação é oposta. Eles veem como? Para eles, o apoio irracional, mesmo de figuras controversas como Trump, só confirma a gravidade da situação na Venezuela e legitima a oposição a buscar apoio onde der. Argumentam que a natureza do regime Maduro justifica buscar alianças amplas para restaurar a democracia. Então, o mesmo fato, a conexão com o círculo do Trump, é usado para validar duas narrativas totalmente opostas sobre o significado do prêmio e a crise venezuelana. Impressionante, né? fica muito claro como cada informação é encaixada numa narrativa que já existe. Então, se a gente fosse tentar assim, resumir os argumentos principais que ficaram na mesa de um lado e de outro. Vamos tentar. Do lado que apoia o prêmio, os argumentos centrais, baseados na justificativa do Nobel e nos relatos sobre a Venezuela, são: primeiro, reconhecer o ativismo da Machado e de outros opositores que se arriscam sobre um regime autoritário. É indispensável. Reconhecimento da coragem. Na Venezuela. E terceiro, a ideia de que o Nobel dá uma camada de proteção simbólica e política para esses líderes, dificultando a repressão contra eles. É um endosso à luta pela democracia. Ok, esse é o lado pró-prêmio. E do lado crítico, que a gente viu na Carta Capital, nas falas do Amorim? Do lado crítico, os argumentos principais são: primeiro, aquela alegação do viés político, né? Dizem que as alianças da Machado com conservadores externos e o apoio às sanções comprometem a ideia de uma busca imparcial pela paz, mancha a neutralidade do Nobel. Certo, a questão da neutralidade. Segundo, o medo real de que o prêmio seja usado geopoliticamente, que sirva de pretexto para justificar pressões externas ou até intervenções na Venezuela, desestabilizando a região. O risco da instrumentalização? Isso. E terceiro, a crítica de que, em vez de promover a paz e o diálogo, essa escolha específica pode acabar acirrando ainda mais as tensões, polariza mais a Venezuela e a região e dificulta saídas negociadas para a crise. Seria jogar mais lenha na fogueira. Entendi. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Parece que o Nobel para Maria Corina Machado foi muito além dela mesma, né? Sem dúvida. O prêmio funcionou como um catalisador, sabe? Um espelho que não só refletiu, mas talvez até intensificou as divisões e tensões profundas que já existiam sobre a Venezuela. Expôs o choque de narrativas. Exatamente, de forma muito explícita. O que acontece no país, qual o melhor caminho a seguir, ele reavivou tensões em várias frentes. Dentro da Venezuela, entre governo e oposição, na América Latina, forçando governos a se posicionarem, e nas relações bilaterais, como a gente viu claramente no caso Brasil-Venezuela. E que implicações mais amplas a gente pode tirar disso tudo? O que esse episódio ensina pra gente? Olha,
Para quem defende uma linha dura contra Maduro, prioriza denunciar violações de direitos humanos e exige transição democrática rápida, o prêmio é uma vitória simbólica enorme, dá legitimidade internacional, visibilidade global para a causa e pode até oferecer alguma proteção para figuras como a Machado. É um impulso importante para a oposição. Sem dúvida. No entanto, para outros atores, incluindo setores da esquerda latino-americana e governos que, como o brasileiro, apostam no diálogo, em soluções negociadas, mesmo com o governo atual em Caracas, a escolha foi vista como problemática, politicamente carregada e talvez até contraproducente para esses esforços diplomáticos. Dois lados da moeda. Exatamente. O episódio todo é um estudo de caso fascinante de como premiações internacionais de tanto destaque, mesmo criadas com ideais de paz e direitos humanos, acabam se tornando quase que inevitavelmente arenas centrais para as disputas geopolíticas complexas e acirradas do nosso tempo. A linha entre reconhecer e instrumentalizar é muito tênue e sempre sujeita a interpretações conflitantes. Perfeito. Fazendo um resumo rápido, então, do nosso mergulho de hoje, a gente partiu do anúncio do Nobel da Paz para Maria Corina Machado, em outubro de 2025. Isso. Analisamos a justificativa oficial, ligando ela à situação política e eleitoral complicada na Venezuela após 2024. Exploramos as reações, que foram de tudo menos unânimes, celebração da luta democrática de um lado E críticas de viés político, instrumentalização geopolítica do outro, questionando as posições e alianças dela. vimos o impacto específico no Brasil, o constrangimento diplomático para o governo Lula por causa da política de reaproximação com Maduro, e as falas do Celso Amorim deixaram isso claro. Claríssimo. E, por fim, vimos como as conexões internacionais da Machado, especialmente com círculos políticos nos Estados Unidos, adicionaram mais complexidade, sendo lidas de formas totalmente opostas. Exato. A grande ideia que fica é como um prêmio pela paz vira um foco de debates políticos e geopolíticos super intensos e polarizados. E por que vale a pena dedicar tempo para entender esses detalhes todos? Porque ajuda a gente a decifrar as dinâmicas de poder na América Latina hoje. Sim, Mostra essa dança complicada entre a política interna de um país, a crise venezuelana e as pressões e interesses externos. Deixa muito claro como as narrativas sobre democracia e autoritarismo são construídas, disputadas e usadas na arena internacional. e como um mesmo evento tem leituras tão diferentes. Exato. O mesmo prêmio é lido por lentes geopolíticas distintas, gerando reações e interpretações radicalmente diferentes. Reconhecer essa multiplicidade de olhares é fundamental para uma análise mais crítica, né? Com certeza. E para deixar uma provocação final, algo para quem nos ouve continuar pensando. Nesse mundo cada vez mais dividido em blocos, com interesses geopolíticos tão claros, será que premiações como o Nobel da Paz ainda conseguem ser aqueles faróis universais para paz e democracia? Boa pergunta. Ou elas acabam virando quase que inevitavelmente peças no jogo de poder global, ferramentas que podem ser usadas tanto para o bem quanto para aprofundar divisões? Onde fica essa linha tênue e talvez cada vez mais difícil de achar entre reconhecer uma causa justa e instrumentalizar politicamente um símbolo tão poderoso? É uma questão aberta, né? Complexa, sem dúvida, mas muito importante para a gente refletir sobre o papel e os limites desses grandes gestos no cenário mundial.